Senhor presidente, muito grato pela atenção, pela distinção, pelo cavalheirismo. Isso é um momento único para a minha vida e o senhor nos reserva uma oportunidade de revivermos momentos que eu e que o deputado Rômulo Gouveia tivemos em 1996, quando vereadores estávamos em Campina Grande e eu era presidido por Sua Excelência. Fico muito agradecido, chegando à Câmara dos Deputados, que faz-nos reviver momentos únicos. Aqui, nesta cadeira que hoje ocupo, já estiveram pessoas marcantes vinculadas a mim, desde o meu avô Pedro Gondim, ex-governador do estado, passando por aquele que foi a maior referência familiar, deputado Vital do Rego, e mais recentemente Vital do Rego Filho, que chegou ao Senado Federal e hoje ocupa uma das cadeiras no Tribunal de Contas da União, e mais recentemente a deputada Osanilda Gondim Vital do Rego. Enfim, os senhores e as senhoras hão de imaginar o quão importante, o quão tocante para mim chegar a essa tribuna, tendo um pouco da experiência do parlamento, mas obviamente com as limitações bem maiores de ter sido vereador em Campina Grande, chegar ao Parlamento Nacional de múltiplas e de inúmeras atribuições e competências. Hoje, portanto, fico extremamente honrado, e meu querido deputado Rômulo Gouveia, com a satisfação e a percepção que a mim me parece ser generalizada da casa, de um novo momento que nós estamos vivendo. No domingo, quando majoritariamente senhores e senhoras parlamentares fizeram a escolha pelo deputado Eduardo Cunha, a partir daquele exato instante, começávamos, ao meu ver, escrever uma nova página para a Câmara Federal. Sobre os nossos ombros, indiscutivelmente, repousam expectativas maiores da população brasileira. As marcas, muitas das vezes, impostas injustamente, levadas por este parlamento, precisam ser definitivamente postas à margem. E cabe a cada um de nós, não apenas a condução dessa mesa, sob a presidência de Eduardo Cunha, mas a cada um dos seus membros assim fazê-lo. Na terça-feira mesmo, presidente Rômulo Gouveia, estávamos nós aqui discutindo a admissibilidade da PEC que trata, meu querido companheiro Dil Rocha, da reforma política. Todos, indiferentemente e indistintamente, desejamos discutir essa reforma política. Todos nós temos as nossas opiniões. Não poderíamos mais, portanto, deixar que ela fosse postergada. Não houve qualquer ofensa regimental, não houve qualquer desconhecimento às atribuições e competência, meu querido Marcos Rota, companheiro de bancada, à CCJ. Só não poderíamos mais esperar que aqui esteja no plenário a oportunidade de discutirmos. Não somos contra este ou aquela agremiação partidária. Não queremos limitar a atuação partidária, mas queremos definitivamente transmitir em gestos práticos à sociedade brasileira que estamos preocupados com os rumos das relações político-partidárias nesses últimos anos. As licenciosidades, as promiscuidades, nenhum de nós pode se apresentar como partícipe ou responsável se não agirmos para mudar esse ambiente. Mas para finalizar, não é apenas o regramento, penso eu, não sei se os senhores e senhoras parlamentares assim identificam, não é apenas uma legislação a mais, para encerrar, senhor presidente, que modificará e corrigirá todos os erros. E eu cito um exemplo. Há cerca de 8 anos, com o Instituto da Fidelidade Partidária, deputado Rômulo Gouveia, nós tivemos, de lá para cá, um único caso que efetivamente levou às perdas do direito ou dos direitos políticos de um parlamentar. Inclusive, infaustamente, um companheiro nosso da Paraíba, deputado Walter Brito Neto. Vos interrogo, vos pergunto, vos indago, será que nesse tempo outros tantos casos de infidelidade não aconteceram? Claro que sim. Eu quero dizer que além das mudanças, além dessa reforma, além de discutir o fim ou a permanência das coligações, eu sou contra essa permanência,
além de se falar sobre o financiamento público ou público e privado, além de se falar sobre a manutenção da reeleição ou a sua extinção, nós precisamos ter a consciência que muito passará pelo comportamento nosso, o comportamento individual, a nossa prática. Fico muito feliz, encerrando definitivamente, porque vejo e tenho a clara e evidente percepção que esta casa reescreverá com dinamismo e com determinação novas páginas para um Brasil melhor. Muito grato, senhor presidente.